pegou todo mundo de surpresa após a chegada de Alan Saldívia no Vasco da Gama, ontem na parte da noite. Hoje, pela manhã, a gente toma conhecimento que o Gigante da Colina está próximo de anunciar dupla de atacante e também o volante. E destaque para Vitor Sá, que pode chegar ao Vasco, grande chance, negociação muito próxima para acontecer, de graça. Novo camisa 11 do Gigante da Colina. Então a gente vai atualizar essa situação do mercado da bola. Tem novidades aí também com relação à saída de jogadores, tá? E a gente vai falar aqui também sobre a Taça São Paulo de Júnior e a preparação para a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Carioca, que vai acontecer no dia 15. Por favor, do fundo do coração, me acompanhe até o final para que você possa ficar informado, porque informações exclusivas em primeiríssima mão para você, torcedor vascaíno. Vamos começar falando da Copinha. O Vasco ontem passou. Ficou devendo futebol, mas passou. O Vasco já sabe qual vai ser o seu adversário. O Vasco vai jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto. Está decidido. O Botafogo de Ribeirão Preto vai jogar contra o Vasco da Gama. Vasco enfrentando aí o líder do grupo 11. Perfeito? Bom, falando aqui sobre a questão envolvendo o campeonato carioca, né? O Vasco se preparando. Essa semana, o Vasco divulgou vários vídeos e fotos, né? Com exercícios de posse de bola e troca de passe, série de atividades físicas aí para aprimorar condicionamento, jogadores participando aí de atividade com bola e sem bola, avaliação de opções de elenco aí pelo técnico Fernando Diniz. A pré-temporada do Vasco tá bacana e o seguinte, o Vasco vai com tudo para cima do Maricá para conquistar a primeira vitória do ano aí na próxima quinta-feira. Vamos falar aqui sobre saída de jogador, que a gente tem a atualização, tá? A situação do Leandrinho, ao que tudo indica mesmo, essa situação deve ser concluída na segunda-feira, tá? O jogador está indo para o Al-Sharjah, lá do mundo árabe. O Vasco vai ficar com 25% dos direitos econômicos do jogador, tá? E o jogador deve ser negociado aí por 3 milhões de euros. Perfeito? Bom, agora a gente passa aqui a situação do jogador Vegete, tá? Estava conversando com o Zé Comé, o Zé Comé mora no condomínio, tá? Aí do Pablo Vegete, desmentiu aquela questão ontem do TikTok. TikTok não é do Vegete, tá? E a questão é a seguinte: apesar do interesse do Cerro Porteño, tá? O Zé Comé conversou com o próprio Vegete e o Vegete fica no Vasco da Gama, pelo menos por enquanto, tá? Então, uma reviravolta nessa situação, tá? Apesar do interesse aí do Cerro Porteño, a negociação é encarada como muito difícil pelo Cerro Porteño por conta dos salários aí do Vegete. Então, o Vegete fica, ele até comprou uma casa no Alphaville, segundo o Zé Comé, né? E até já matriculou
os filhinhos dele aqui no colégio. Então, no Rio de Janeiro. Então, ele vai ficar no Vasco, pelo menos por enquanto. Perfeito? Vamos falar aqui de reforço, por quê? O Vasco da Gama tem a pretensão, segunda-feira, deixar toda a documentação do Juan Rojas ok. Porque o Vasco quer colocar esse atleta para poder jogar na quinta-feira, no dia 15. E a questão é a seguinte: o Fernando Diniz pediu para ter uma agilidade. O Vasco está esperando as documentações chegarem aí do México para registrá-lo no BID, tá? O Fernando Diniz já quer contar com esse jogador aí para se titular já no jogo contra a equipe do Maricá. Alan Saldívia ontem chegou no Vasco da Gama. Agora não adianta ficar falando que o jogador foi caro ou não. Chegou. O jogador vai fazer exames médicos hoje. Hoje ele vai ser apresentado aos colegas aí de grupo e vai conhecer as instalações do CT Moacir Barbosa. Ele desembarcou ontem no Rio, contrato até 2029, tá? São 3 anos de contrato para ganhar 350 mil por mês aí, tá bom? Bom, vamos lá. Agora a situação é séria. Falei para vocês no início que o Vasco está fechando com uma dupla de atacantes aí. Mas antes eu quero falar sobre a situação de John Solis, tá? Que, ao que tudo indica, vai ser volante mesmo do Vasco da Gama. O Vasco está negociando junto ao Girona. As negociações aí deram um plus, deram um levante, tá? No dia de ontem. E o jogador está chegando aqui, condicionado pelo Ademar Lopes, para ser titular dos Gigantes da Colina, hein? É isso mesmo. Agora, surpresas aí. A situação do jogador Rotondi, lá do Cruz Azul, tá? Tá muito próxima de acertar. Olha como é que é a situação. Ontem, o mercado da bola, cara, ele é muito complexo. A gente imaginava que o Brenner estava mais perto, né? Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco está acertando o empréstimo do jogador, tá? Junto ao Cruz Azul, um jogador aí que é de lado de campo, é um ponta esquerda aí, tá? E um jogador que vem com muitas indicações boas aí. É um cara que lá na Argentina fez história no Defensa e Justiça, tá? Chegando aqui no Vasco. Quem pegou todo mundo de surpresa é que o Vitor Sá, do Krasnodar, o Vasco já namora com o Vitor Sá há muito tempo, tá? O Vasco está em fase final para contratar o Vitor Sá. Informação quentíssima que a gente está passando nessa manhã para você. O contrato dele está terminando em junho, o jogador está chegando a um acordo com o Krasnodar, vai chegar aqui no Vasco da Gama de graça, tá? Então, são situações de mercado. Paralelamente a isso, o Vasco não desistiu do Brenner, né? Ah, Laureano, mas você disse que o Vegete vai ficar. A questão é a seguinte: um jogador é de lado de campo, né? E o outro também é de lado de campo, certo? Então, assim, Vegete fica no Vasco da Gama, pelo menos por enquanto. Perfeito? Então, uma reviravolta total aí, dupla de zaga e volante. Parece que o Vasco acordou aí no mercado da bola. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.